Deuteronômio 32, quando Deus disse a Moisés: eu não vou com vocês, a terra que eu disse que daria a vocês, vocês vão sozinhos, eu não consigo andar com esse povo. Moisés disse: eu não vou se o Senhor não for. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou nessa empreitada. Davi, ele tropeça, peca, Deus manda o profeta corrigir e nasce o Salmo 51. E Davi diz ao Senhor que Deus poderia tirar tudo, os bens, o trono, a coroa, mas que ele não retirasse o seu espírito. Quando Jesus traz uma palavra dura à multidão e aos discípulos, a Bíblia diz que a multidão começa a deixar Jesus e alguns discípulos também começam a deixar Jesus. Então Jesus olha para os 12, os seus alunos, aqueles que andavam junto com ele, e pergunta para eles: vocês também querem ir embora? Vocês também querem sair? Então Pedro exclama e diz: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando eu e você entendemos a importância de ter a presença de Deus nas nossas vidas, nós não abrimos mão de Jesus, nós não abrimos mão de Deus, porque nós entendemos que Ele é essencial na nossa vida. Nós entendemos que a influência dEle, a ação dEle, aquilo que Ele pode fazer por nós, nos ajuda a chegar naquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Quando eu e você entendemos, nós não nos movemos sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, sem o agir sobrenatural de Deus. Por isso, no livro de Marcos, ele vai dizer: há algo impossível para Deus? Não, tudo é possível. Então, quando eu e você entendemos a importância da presença de Deus, isso mostra para mim e para você que a nossa vida é cheia de possibilidades, não por causa dos dons, não por causa dos talentos, não por causa das nossas habilidades, mas porque Deus está conosco, porque Deus nos acompanha, porque Deus nos apoia, porque Deus está nos dirigindo. Então, irmãos, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluias. Quem somos nós, irmãos, sem o nosso Deus? Meros tua mortais. Presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu Não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Jesus é importante para nós, irmãos. Jesus é essencial na nossa vida. Jesus, ele é maravilhoso. Irmãos, ontem a gente foi num treinamento e antes de descer do carro, a bispa falou assim: o que você tem? O que você está triste? Eu falei: eu não sei, eu não estou bem, só não estou bem. Eu não tinha motivo de alegria, irmão, sabe? Tanto é que eu fui para o treinamento porque eu tenho responsabilidade e falei: Senhor, eu vou, mas eu queria ficar em casa. E aí, irmãos, eu cheguei na igreja e eu nunca sento atrás, irmãos, eu sempre sento na frente. E aí o louvor estava rolando, irmãos, e no louvor falei: Senhor, eu não quero sentir isso. Senhor, eu não quero estar nessa condição na tua presença. Eu quero que o Senhor me renove neste lugar. Irmãos, e me quebrantei na presença de Deus.
Foi uma tarde maravilhosa na presença de Deus. E eu saí daquele lugar alegre, feliz, porque é isso que Jesus faz. Você está na presença de Deus, irmãos, então não aceite sair na mesma condição. Se você chegou triste, peça ao Senhor que alegre o seu coração. Se você chegou doente, peça ao Senhor que lhe cure. Se você chegou com preocupações, peça para o Senhor lhe ajudar. Você está na presença daquele que é essencial na sua vida, naquele que move o sobrenatural, naquele que move o impossível. Então não saia da mesma maneira, saia daqui de outra forma. Saia daqui regozijando, dizendo: Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom estar com o Senhor. Amém, irmãos? Que Jesus seja essencial na tua vida, como o ar que você respira. Você não fique sem Ele, que Ele seja uma presença constante em você, através de você e na tua casa. Amém? Aplauda Jesus aí. Obrigado, obrigado. Irmãos, eu peguei o tablet só para bonito, porque hoje está raiz o negócio aqui. Eu falei, vou pegar, levar o tablet só para fazer de conta, né, Maurício? Eu quero convidar você a... É bom ver essas crianças correndo, né, irmãos? Sabe por que eu fico feliz de ver as crianças correndo, irmãos? É porque os pais trouxeram e os pais estão aí, né? Isso é muito importante. Quando você vê a igreja cheia de crianças, irmão, você sabe que as famílias estão aqui. Porque vem o pai junto, né? Traz o filho e vem junto. Então que bom que você está aqui. Abra a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15, no verso 21. Mateus, capítulo 15, verso 21. Aleluia. Amém? Você achou? Diz assim o texto: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Algumas versões diz que ela estava horrível. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Senhor Jesus, gratos somos pela tua palavra, pela oportunidade que temos de ouvi-la nessa noite. Que o Senhor fale conosco ao nosso coração, que possamos ser alimentados por ela, que o Senhor venha, Deus, trazer um alimento provisional para cada um de nós nessa noite. O Senhor conhece a nossa necessidade, a nossa fome. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. Alimenta-nos nessa noite, que a Tua palavra venha gerar, Deus, mudança, transformação e acrescentar sobre nós o sobrenatural. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor me use com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade e autoridade. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Irmãos, você já foi a um lugar
em que chega aquela pessoa falando alto. Você já estava na UPA, irmãos, sentado, aguardando atendimento, e chega aquela pessoa falando alto, falando as coisas alto, que parece que ela não tem vergonha. Você já passou por isso? Já viu isso? Você vai no mercado e aquela pessoa está falando alto, você fala assim, meu Deus, mas essa pessoa não se toca. Será que ela não percebe que ela está num lugar público, falando alto, e está todo mundo ouvindo? Sabe, irmãos, aquela pessoa que você se constrange com ela? Você fala, meu Deus, eu nunca que eu ia fazer isso no meio das pessoas, mas jamais que eu ia falar alto desse jeito. Sabe, você está lá andando no shopping, irmãos, chega aquela pessoa sem vergonha nenhuma, irmãos, e ela sai falando, e ela sai esbaforida, né, dizendo alto. Você fala, meu Deus, no meio desse gentarada toda. Você está lá no cinema, irmãos, aquela pessoa entra conversando alto, você fala, meu Deus, que constrangimento. Já viu isso, irmãos? Você é essa pessoa ou não? A gente é o comedido, né? A gente é o quietinho, a gente fala educadamente, a gente fala baixo, a gente pede licença. Porque é muito estranho, não é verdade, irmãos? A forma que nós fomos ensinados, educados, a forma que a gente aprendeu em respeitar as pessoas, em saber o seu lugar, faz com que a gente se segure em muitas ocasiões. Tanto é que quando você está com as pessoas, você dá uma risada alta que todo mundo olha para você, muito provavelmente você fica vermelho de vergonha. Você fica, meu Deus, nossa, todo mundo me viu dando risada alta, ui, que constrangimento. Mas essa mulher, ela não se constrangeu com as pessoas. Essa mulher, irmãos, ela chega falando alto. A Bíblia diz que ela chega, irmãos, clamando a Deus. Lembra do cego? A multidão falava para ele, fica quieto. E o texto diz que ele falava mais alto. Ele esboçava mais alto. Então, irmãos, eu queria trazer essa introdução para dizer para você que às vezes nós precisamos se expressar de maneira exagerada para que Jesus pare para olhar para nós. Sabe aquele que vem na frente, irmãos, levanta a mão, fala aleluia! João. O João, se ele não der um grito no louvor, irmãos, não é ele. Aí você fala assim, meu Deus, que vergonha, mas nunca que eu ia falar um aleluia desse. Essa mulher, irmãos, ela não se conteve na presença de Jesus. Eu queria começar dizendo isso para você, porque a gente está na presença de Deus e a gente fica se contendo. Então eu não adoro como eu queria, porque eu fico preocupado o que as pessoas vão pensar se eu der um aleluia. Se eu expressar o que está no meu coração, a euforia, se eu expressar, irmãos, o sentimento que está no meu coração, mas como que as pessoas vão me interpretar? Como que as pessoas vão olhar para mim? O que as pessoas vão pensar? A mulher cirofenícia, irmãos, a mulher cananeia não se preocupou com isso. Jesus está com uma multidão, Jesus está com seus discípulos, mas ela não se preocupa em de alguma forma atrair o olhar de Deus. Por isso, irmãos, que eu choro mesmo. Ontem até salvei uma foto que aparece eu lá na frente, irmão, chorando, tiraram uma foto minha. E eu fiquei tão feliz, irmãos, porque na foto aparece, sabe aquela marquinha da água molhadinha assim, da lágrima? E quando eu olhei a foto eu lembrei, falei, eu chorei na presença de Deus, para Deus, porque eu estava triste e Ele me alegrou. Já pensou, irmão, se eu me contenho? Já pensou se eu fico assim, mas será que vão ver eu chorar? Vão ficar preocupados com o que eu estou sentindo? Vão olhar minha cara feia porque eu não estou bem? Não, irmãos, eu preciso me expressar diante de um Deus que me conhece, mais íntimo que você.
Então, irmãos, essa mulher chega diante de Jesus e clama a Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer, irmãos, vai mostrar para nós que Jesus não fala nada, mas Ele para. Jesus para, irmãos, e olha aquela cena. Talvez a gente falaria: meu Deus, que vergonheira, que vergonha alheia. Talvez a gente diria assim: meu Deus, que mulher barraqueira. Meu Deus, essa mulher não tem cultura, essa mulher não foi ensinada. Aonde já se viu se dirigir a Jesus dessa maneira? Não, irmãos. Jesus para. Jesus dá atenção àquela mulher. Jesus, irmãos, Ele para ouvir uma mulher que, segundo a história, fazia parte de uma geração ou de uma nação que era rejeitada pelos judeus. O texto vai dizer que ela era cananeia. O povo cananeu eram descendentes de Cã. Filhos de Noé, um dos filhos de Noé. A Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, ele toma muito vinho e ele tira toda a sua roupa. Então Cã, quando chega no quarto do seu pai, vê o seu pai nu e vai contar a seus irmãos. E o texto vai dizer que os irmãos, quando souberam, Sem e Jafé, quando souberam que o pai estava nu, a Bíblia diz que eles colocaram um tecido nas costas e entraram de costas, irmãos. E como se eles chegassem perto do pai e derrubassem aquele tecido sobre o pai, para não ver a nudez do pai. E a Bíblia diz que quando Noé acorda e sabe o que aconteceu, ele diz a Cã e a toda a geração de Cã que eles seriam escravos, que eles haviam sido removidos da aliança. Então Jesus agora para ouvir uma mulher que não faz parte da cultura do povo judeu, uma mulher que não está aliançada com Deus, uma mulher que é escravizada por causa do seu povo, uma mulher que é excluída, uma mulher que não faz parte de um meio. Jesus para. Uma das características da cultura do cananeu era a adoração de imagens. A idolatria, os outros deuses, era uma cultura pagã, era uma cultura em que o judeu tinha aversão. E a Bíblia diz que ela vem atrás, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós temos capacidade de excluir pessoas, mas Jesus não. A gente faz seleção de pessoas, Jesus não. Por que, irmãos? Porque vocês perceberam que os discípulos disseram a Jesus, eles falaram a Jesus: Jesus, é como se eles dissessem assim: resolva logo essas coisas, ou pare agora e atenda essa mulher. Por quê? Porque ela não para de gritar atrás de nós. Ela está incomodando. Irmãos, e isso me pegou, a atitude dos discípulos me pegou. Porque o que eles estavam dizendo para Jesus era: o Senhor pare, faça alguma coisa por essa mulher, para que ela pare de nos seguir, para que ela pare de ficar gritando atrás de nós, porque está incomodando a gente. Sabe, irmãos, e eu vou dizer para vocês, porque
isso acontece comigo, então eu vou dizer para vocês porque acontece comigo. Mas há situações das pessoas que não conhecem Jesus que nos incomoda demais. A atitude de pessoas que não conhecem a Deus, irmãos, que nos incomoda demais, nos irrita. A gente fala assim: como é que pode uma pessoa fazer isso? Como é que pode uma pessoa ser assim? Meu Deus, será que não tem noção? Ela nos incomoda as atitudes, irmãos. Às vezes a gente é assim. A gente se incomoda com o ímpio, a gente se incomoda com o pecador, a gente se incomoda com as atitudes que eles estão tendo, a gente se incomoda, irmãos, isso irrita a gente. Irmãos, eles não podem ser os nossos inimigos, eles devem ser os nossos alvos. A gente não deve se afastar do ímpio, a gente tem que trazer o ímpio para Jesus, irmãos. A gente não deve formar um clubinho gospel, onde só entra crente. Não, irmãos, nós devemos ser abertos à sociedade corrompida, aqueles que não conhecem Jesus. Sabe, talvez o que os discípulos deveriam ter feito, conhecendo Jesus, era dito a essa mulher: ó, não precisa mais gritar, nós vamos te levar até Jesus. Sabe o que deveriam ter feito com o cego Jericó? Cara, pare de gritar, porque nós vamos te levar até Jesus. Por quê? Porque a gente conhece Ele, Ele pode mudar a tua vida. Mas a gente vira crente, irmãos, e a gente exclui os ímpios. E eu não estou falando sobre você praticar o que eles praticam, mas nós fechamos a porta, nós fechamos o acesso. E eu também não estou dizendo que você tem que faltar ao culto, irmãos, deixar de vir para a igreja, porque você tem que estar na festa do ímpio, irmão. Também não é isso. Quero que você tenha um bom entendimento nessa noite. Porque a gente deixa, irmãos, de dar acesso às pessoas que precisam de Jesus por uma atitude nossa. Ah, eu sou crente, eu não me misturo. Não, irmãos, os discípulos estavam dizendo: Senhor, resolve isso para que essa mulher pare de gritar. Não, irmãos, nós devemos dizer: vem aqui, pare de gritar. Por quê? Porque Jesus vai te libertar, Jesus vai te curar, Jesus vai mudar a tua vida. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Deve ser isso o intuito do nosso coração. Irmãos, minha família não são todos cristãos. Tem alguns cristãos, tem uns meios cristãos e tem uns incrédulos. Os meios é o que diz que são cristãos, mas o testemunho é horrível. Eu digo que é meio cristão só, né, irmãos? Mas eu e a bispa, a gente sempre está sempre que pode, a gente está nos aniversários, nos encontros da família, e tem tudo, irmãos. Tem música do mundo, tem bebida, tem um que fuma, e está tudo bem, irmãos. Nós estamos lá. Mas esse mês de junho, foi aniversário do meu pai. E aí, irmãos, quando meu pai faz aniversário, ele ama fazer uma costela assada. Uma não, irmãos, é umas 3, 4 que ele faz, porque ele quer chamar os parentes, os compadres, os filhos, e aí ele quer dar uma costelada, irmãos. E aí, sempre na hora da refeição, quem é que ora, irmãos? O pastor da família. Não, quem vai falar? É o pastor da família. Irmãos, e a gente sempre está lá, a gente sempre conversa com todo mundo, irmãos. A minha prima veio e falou, né, do meu irmão, uma questão lá, e ela falou, né, e é assim mesmo, irmãos, eu não fico discordando, não fico batendo de frente, mas eu dei uma palavra para o meu pai, li um texto, dei uma palavra, e aí a minha mãe mandou mensagem: filho, a fulana gostou muito da tua palavra, e ela queria ver com você
se tem como ela fazer um almoço na casa dela, para ela convidar os filhos dela, para você dar uma palavra para os filhos dela, porque ela achou muito importante. Irmãos, a gente perde a oportunidade de trazer as pessoas para Cristo, porque a gente acha que é um povo diferente que não pode se misturar. Mas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, irmãos. E as trevas não têm poder sobre a luz, irmãos. Pode apagar esse lugar todo, irmãos. Se abrir aquela porta, a luz que está lá fora vai adentrar nessa escuridão e vai iluminar. Deus te chamou para iluminar a escuridão que há no coração do ímpio, irmãos. Deus quer usar você. As minhas tias, irmãos, são católicas roxas. E elas falam: meu Deus, que linda a tua palavra, sobrinho. Ainda bem que nós temos o mesmo Deus. Eu falo: é verdade, tio. Eu falo: Deus, me dá uma oportunidade de pregar o evangelho para ela. Me dá uma oportunidade de falar o que é Jesus de verdade, irmãos. Eu não preciso entrar em embates teológicos, eu só preciso mostrar que Jesus ama ela, que Jesus morreu por ela, que Jesus pode mudar a vida dela. Eu falo sempre para vocês, irmãos, eu estou falando com um menino ateu. E essa semana eu consegui conversar com ele de novo. E aí, irmãos, a gente entrou nos assuntos. E eu abri o texto da palavra de Deus, e eu fui com o texto, irmãos, isso aqui. E eu viro a Bíblia para ele, eu falo: lê isso aqui, cara. E ele lê. Ele olha para mim. Sabe o que ele disse essa semana? Eu entendi, mas ainda eu não quero. Eu falei: mas você já está entendendo, né, cara? Isso é importante, você já está entendendo. Porque, irmãos, porque a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela entra na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir. Não há força contra a palavra de Deus, irmãos. E ele pedindo desculpa para mim, porque aquela semana ele não tinha lido a Bíblia. Eu falei: não tem problema, essa semana você vai ler. Irmãos, nós não devemos mandar embora as pessoas, nós devemos levar elas até Jesus. Nós não devemos achar que o ímpio incomoda, irmãos. Nós devemos ver ele com misericórdia e dizer como ele precisa de Jesus, como ele é cego, como ele não enxerga, como ele ainda é envolvido com tantas coisas que arruinam a sua vida, e há uma oportunidade para ele sair, irmãos, e nós devemos pedir a Deus, nos dá essa oportunidade, nos dá essa condição. E eu falei para esse menino, irmãos, eu falei assim: ó, eu quero só te falar uma coisa, eu vou até onde eu puder, mas você não acha que eu vou me curvar à tua vontade. Ele: o que é, pastor? Não entendi. Eu falei assim: eu não abro mão da minha fé em Cristo Jesus em detrimento do teu conhecimento. Se você quiser fazer que eu me dobre a isso, eu não vou me dobrar. Eu vou continuar usando a fé. Porque, irmãos, é isso que nós cremos. Então eu e você precisamos levar as pessoas a Jesus, porque se nós levarmos elas a Jesus, irmãos, Jesus vai fazer o que precisa ser feito na vida delas. Entenda que não somos nós que fazemos, é uma ação de Deus. Nós só conduzimos as pessoas, irmãos, ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento do Evangelho, e esse Evangelho, que é vivo, gera transformação. Mas eu queria seguir com vocês, irmãos, diante desse texto. É de uma coisa que às vezes a gente não percebe, ou a gente não dá importância. Primeiro que essa mulher, ela não era cristã, ela não era crente, ela não era convertida. Segundo, que o pedido dela que ela faz não era para ela, era para a sua filha. Isso
quebra, irmãos, uma barreira para nós, de que a gente acha e pensa que para Jesus fazer alguma coisa na vida da pessoa, ela tem que aceitar Jesus para daí Jesus fazer. Não, você tem que ir para a igreja para Jesus fazer o que... Não, irmãos, embora seja o melhor lugar, isso não quer dizer que Jesus só atua dentro das quatro paredes da igreja. Jesus é atuante a todo coração que tem fé e crê, irmãos, que Ele existe. Porque ela clama a Jesus: tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente possuída por um demônio. Irmãos, Deus pode libertar alguém por causa da tua intercessão. A Bíblia não diz, mas o que nos parece, que esse demônio, irmãos, gerou uma enfermidade nessa menina, porque Jesus diz: a menina está curada. Irmãos, nós precisamos nos colocar como intercessores. Nós precisamos assumir a dor de alguém. Nós somos muito particular na nossa oração, irmãos. Nós colocamos deveras as nossas necessidades. Nós somos mais preocupados com aquilo que Deus pode fazer por nós do que propriamente se preocupar com a pessoa que está do nosso lado sofrendo. Essa mulher, irmãos, ela vai até Jesus não para pedir para ela, mas para pedir pela sua filha. Irmãos, quantos de nós paramos a nossa oração própria, particular, para pedir por alguém? Para clamar por alguém, para colocar alguém, irmãos, nessa brecha de oração sua. Para clamar por liberdade. Irmãos, a gente acha que tem que trazer a pessoa dentro da igreja para que ela seja liberta. Não, irmão, se você tiver fé, clamar a Deus, Ele também pode libertar lá dentro da casa. É que a gente vai colocando, irmãos, alguns parâmetros para Deus agir, e parece que se Deus não seguir o ritual, irmãos, as coisas não acontecem. Não, Jesus não toca na menina, Jesus não vai até a menina, Jesus libera uma palavra. Por causa de uma intercessão, por causa de uma oração, por causa de um pedido. Por isso nós não podemos parar de orar pelas pessoas, irmãos. Por isso nós não podemos parar de interceder pelas pessoas. Interceda pela sua mãe, interceda pelo seu pai, interceda pelo seu marido, pela sua esposa, interceda pelo seu filho. Continue pedindo e clamando. Porque, irmãos, porque se a tua fé alcançar, Jesus vai libertar, Jesus vai curar, Jesus vai transformar. Eu acho muito bonita a minha mãe, irmãos. Porque o dia que eu voltei para Jesus, ela foi uma das primeiras pessoas que eu falei: mãe, eu voltei para a igreja. E ela disse para mim: Jesus ouviu a minha oração. E, irmãos, tem 2 irmãos meus que ainda não são plenamente convertidos, conhecem o Evangelho. E uma das coisas que ela diz é: eles estão em minha oração. Então, irmãos, a oração intercessória, ela tem um poder tão grande de atuação, não na sua vida, mas na vida daquele que você ora. Então essa mulher, irmãos, ela se coloca numa posição de interceder por sua filha, de clamar por alguém. Irmãos, nós precisamos clamar por alguém. Nós precisamos sentir a dor do outro. Nós precisamos, irmãos, nos colocar em oração para que alguém seja restaurado, liberto, curado, transformado. Alguém que precisa de Jesus, alguém que precisa de libertação, irmãos, alguém que precisa de cura. Embora eu saiba, irmãos, que nós tenhamos necessidades
Mas uma das coisas que a gente contempla na vida de Jó, que a mudança dele parte do princípio de que ele não condena os seus amigos, mas ora pelos seus amigos. A intercessão vai no lugar que você não pode chegar. A intercessão, irmãos, atravessa parede, município, estado, país. A intercessão não tem limite de distância, de horário, de espaço. Essa menina foi liberta aonde ela estava. A Bíblia diz que ela ficou sã. Talvez para você só vai chegar a notícia. Você não vai acreditar, o fulano foi para a igreja. Você não vai acreditar, o ciclano foi curado. Você não vai acreditar, Deus mudou a vida daquela família, irmãos. E você só vai glorificar a Deus porque você vai lembrar da oração que você fez, da intercessão que você fez. Então nós precisamos, irmãos, clamar por alguém. E Jesus, ele não dirige a palavra a essa mulher num primeiro instante. E Jesus faz uma breve oposição a essa mulher quando começa a conversar com ela. Então ela chega clamando a Jesus, chamando ele de filho de Davi, mas ele fica quieto. Porque o primeiro ponto, Jesus queria provavelmente ver como que os discípulos iriam reagir diante da necessidade de alguém. Jesus queria ensinar os discípulos, mostrando que o poder excede a cultura, o tempo e as pessoas. Porque a primeira coisa que Jesus diz é que ele veio para o seu povo e não para os demais. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, irmãos, quando essa mulher ouve isso de Jesus, a gente provavelmente ia fazer um bico bem grande e virar as costas para Jesus. Sabe, você vem clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele fala assim: eu não vim para te ajudar, eu vim para ajudar os meus. O que você faz, irmãos? Você não vai embora? Você não fica bravo? Você não sai pisando duro? Não, irmãos, a Bíblia diz que essa mulher, ela adora Jesus. Ela se ajoelha diante de Jesus. Ela suplica a Jesus, para que Jesus possa intervir por ela. Aí você pensa: não, agora é suficiente, né? Ela se ajoelhou, ela está implorando. Jesus vem com mais uma, irmãos. Ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha isso, irmãos. A gente, irmãos, já saía xingando Jesus. Quem que o senhor pensa que o senhor é? O senhor conhece a minha história? O senhor sabe o que eu passei para estar aqui? O senhor sabe quem que eu sou? Irmãos, a gente ia escrachar Jesus. Jesus chamando ela de cachorro, irmãos. Jesus está falando: você é impura. Jesus está dizendo: você não serve. E ela, irmãos, olha para Jesus e diz: o Senhor tem razão mesmo. Eu sou uma cachorrinha. Eu não faço parte da linhagem. Eu não faço parte da aliança. Eu não sou do povo hebreu. Eu não sou judeu. Eu sou cananeia. Sim, eu sou rejeitada. Sim, eu sou uma mulher que desprezam. Sim, é isso mesmo, Jesus. Mas aí, irmãos, ela tem uma chave poderosa. E ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa
do seu Senhor. Sabe o que eu vejo, irmãos? A gente tem uma mesa diante de nós e a gente não dá valor. E o que o ímpio precisa é de uma fração daquilo que nós temos para que ele tenha a vida transformada. Nós achamos que ele precisa ter 10 anos de igreja para viver uma vida sobrenatural, quando na verdade uma migalha pode mudar a realidade da vida dele. Nós pensamos que Jesus é exclusivo nosso, que Jesus atende às nossas orações, que Jesus supre as nossas necessidades, que Jesus cuida das nossas demandas, e que Jesus não ouve o ímpio. E ela está dizendo: eu sou tudo isso, mas se o Senhor me der uma migalha, a minha vida vai ser transformada. O Senhor não precisa fazer mais nada. Se o Senhor só libertar a minha filha, está suficiente. É uma migalha. Sabe, irmãos, a fartura na nossa mesa, e a gente não desfruta dela, porque a gente não tem uma fé como dessa mulher. É muito fácil a gente falar para os outros, né, irmãos? Tenha fé. Não, é só você orar com fé. Não, se você colocar a fé na frente, use a sua fé. A gente não faz isso, irmãos. Mas quando é para a gente usar a fé, é fácil. Quando a gente está num momento de dor, difícil, irmãos, quando as coisas não estão favoráveis, quando as circunstâncias, irmãos, não estão ao nosso favor, quando o vento é contrário, é fácil usar a fé, irmãos. Quando você fala para a pessoa, tenha fé, na cabeça dela está assim: pelo amor de Deus, cara, você tem que passar o que eu estou passando para você falar desse negócio. Você não sabe o que você está falando? Não, irmãos. Nós precisamos ativar essa fé no nosso coração. Nós precisamos nos movimentar nessa direção de fé, irmãos. Essa mulher, ela enfrenta a oposição. Essa mulher enfrenta, irmãos, a multidão. Essa mulher enfrenta, irmãos, as circunstâncias, porque ela sabia que Jesus poderia fazer algo pela vida dela, irmãos. Então ela clama a Jesus com fé. Jesus não fala com ela. Quando Jesus abre a boca para falar com ela, vai dizer que não é para ela as bênçãos, e ela fica ali adorando a Jesus, e Jesus fala para ela: eu não vou dar a comida que é dos filhos para você. E ela fala: não precisa dar a comida, eu não quero o banquete, só me dá a migalha, que a migalha é suficiente para mudar a minha vida. Irmãos, nós não precisamos que Jesus apareça diante de nós, que Jesus levante um profeta, que Jesus faça algo, irmãos, que seja sobrenatural. Nós só precisamos que Ele libere uma palavra sobre nós. Nós só precisamos, irmãos, que Ele autorize os céus ao nosso favor. Porque quando ela esboça Jesus, filho de Davi, ela estava dizendo: o único que tem autoridade no céu e debaixo do céu, na terra, é o Senhor. O único que pode fazer alguma coisa nesse lugar é o Senhor. Sabe, irmãos, a gente tem dificuldade de reconhecer a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Porque nós vivemos um embate entre a nossa vontade e a vontade de Deus, em a forma que nós queremos que Deus haja, e impomos isso de alguma maneira, irmãos. Eu sofro com isso, irmãos, mas sofro. Porque às vezes eu quero falar para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas para ficar bom para nós. E Deus, irmãos, está nem aí porque eu acho. Ele só precisa saber que eu tenho fé, irmãos, para viver o sobrenatural. E aí Ele vai fazer aquilo que é necessário, independente da forma que seja.
Essa mulher diz: o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Quando ela vai até Jesus, irmãos, ela está dizendo para Jesus: eu sei que o Senhor pode quebrar a barreira da cultura. Eu sei que o Senhor pode quebrar a barreira da legalidade por causa de uma aliança, porque o Senhor pode fazer fora dela essas coisas. Por quê? Porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. Deus age, irmãos, aonde a gente não consegue. E aí, irmãos, uma outra coisa é que essa mulher, quando Jesus esboça para ela que ela não fazia parte do grupo, a Bíblia diz que ela se ajoelha diante de Deus, de Jesus. Sabe por que nós deixamos de receber muitas coisas na nossa vida, irmãos? Até mesmo a transformação dela, por causa do nosso orgulho. Nós não queremos perder a posição, nós não queremos perder o lugar, nós não queremos perder o status, nós não queremos perder aquilo que construímos, nós não queremos perder como as pessoas nos enxergam, nós não queremos perder, irmãos, a nossa postura, e aí a gente perde a bênção, a gente perde o milagre, a gente perde aquilo que Deus podia nos dar. Tudo porque eu não quero me humilhar. Ah, eu não faço parte dos filhos? Não faço mesmo, mas tem misericórdia de mim. Irmãos, ela rompe com isso, irmãos, ela rompe. Ela quebra o seu eu, ela quebra o seu orgulho, irmãos. Ela poderia se revoltar, ela poderia sair pisando duro, ela poderia reclamar, irmão, mas não. Ela reconhece: sim, eu sou cananeia, sim, eu não faço parte de nenhuma aliança, sim, eu estou aqui porque eu preciso, sim, só o Senhor pode fazer. Então Deus olha isso, irmãos, e Deus se movimenta, e Deus age, e Deus faz algo que impressiona a todos. Nós precisamos, irmãos, agir assim. Nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado e reconhecer que a gente precisa da ajuda de Jesus. Essa semana eu falava com a bispa sobre um determinado assunto. Eu dizia para ela: amor, eu preciso tirar um tete-a-tete com Deus. Preciso conversar algumas coisas aí que está fora do lugar. Preciso ajustar o meu ponteiro. Por quê, irmãos? Porque eu preciso depender dele. Não é habilidade, não é talento, não é dom, não é posição, não é unção eclesiástica, nada disso, irmãos. É dependência de Deus. Pare de se desgastar, pare de se gastar, pare de se comprometer, irmãos, naquilo que só Deus pode fazer. Deixe Deus fazer alguma coisa. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus interferir nela. Deixe Deus se levantar em teu favor, irmãos. Pare de resistir ao agir de Deus. Se humilhe diante desse Deus e diga: eu preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor faça alguma coisa. Preciso que o Senhor se levante ao meu favor. Eu preciso. Pare, irmãos, de resistir o agir de Deus. Nós precisamos, irmãos, chegar diante de Deus com sinceridade. Essa mulher foi sincera diante de Deus. Ela disse assim: ó, eu não mereço mesmo, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não tenho direito nenhum, mas eu creio que o Senhor pode libertar a minha filha. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa em meu favor.